Estamos de volta ao vivo com argumentos, pronto para conversar com o deputado José Priante do PMDB do Pará. Você pode participar dessa conversa, está na sua tela o endereço do meu Twitter. Mande sua pergunta, a gente fará na hora. Deputado, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Prazer meu, irmão. Como é que foi o retorno ao Congresso, depois de 4 anos? Aí? O senhor está no 4º mandato, né? É, o 4º mandato como deputado federal, né, Mauro? Isso. Passou Já 3, fui depois estadual, fui vereador, isso. né? E aí, fiquei aí em uma fériasinha, né? Aliás, férias não. Em 4 anos eu fui candidato por 3 vezes, não. Fui candidato a governador em 2006, fui candidato que deixa passar uma a eleição prefeito em 2008, não se envolve, fui candidato né, a deputado federal em 2010, né? É muita eleição, né? São de uma reforma política, né, Mauro? Mas tem uma eleição ano que vem, né? Ainda tem mais um aí. Já tem uma eleição ano que vem. E o senhor consegue ver assim, uma eleição sem participar? Deve ser doído, né? Não participar do período eleitoral. Eu vi agora o Lula, quanto ele lamentou, a primeira vez que o nome dele não estava na urna, durante quantos anos? Depois da abertura democrática, né? Depois das eleições para presidente, foi realmente a primeira vez que o nome dele... Sim, mas o senhor retorno ao Congresso, depois de 4 anos ausente, como é que é tranquilo? Olha, Mauro, eu tenho uma alegria muito grande poder retornar à Câmara e verificar que a minha passagem durante 3 mandatos, eu consegui semear amizades, um bom relacionamento, uma boa relação interna no partido, né? Eu acho que esse momento é um momento, vamos dizer assim, fazendo uma comparação com o futebol, de nos posicionarmos, né? É preciso que o parlamentar, numa estrutura congressual, que é uma estrutura de poder fragmentada, né? Então é um poder dividido por 513 parlamentares, né? Se você não conseguir estar bem posicionado, você acaba patinando, perdendo um certo tempo, né? Então esse é o primeiro dever de casa de um parlamentar no Congresso Nacional. E a bancada atual do Pará, o senhor acredita que conseguirá se posicionar? Porque até então, por exemplo, na distribuição de cargos, no poder nacional, nós não fomos muito bem aquinhoados ainda, né, deputado? Ainda resta, assim, alguns lugares que o Pará mereceria uma atenção maior, o senhor não acha? Mas eu acho que nós acabamos recaindo no mesmo problema, um problema pertinente de longas datas, né? Que é exatamente nós sermos minoritário perante a federação. Né? Se você fizer uma conta rápida, nós somamos 91 parlamentares na Amazônia, São Paulo já entra com 70, né? Somando com Minas Gerais, com Rio de Janeiro, quer dizer, o Sudeste fica logo com um absolutismo muito grande, né? Isso faz com que a nossa contabilidade acabe se restringindo a um fator que acaba sendo preponderante, fator arte, né? A política é muito arte. Então, e apesar disso, você ter essa desenvoltura no papel de ocupar espaço, de conquistar através da arte, eu acho que é o grande, vamos dizer assim, o grande trunfo de um parlamentar de uma região como a nossa, da Amazônia. Agora, sem dúvida, nós somos uma ilha cercado de vizinhos com poder no governo, no executivo, né? O Amapá tem representante, é o presidente do Congresso, não é no executivo, mas é o presidente do Congresso. O Maranhão tem ministro, o Amazonas tem ministro. E nós ficamos, assim, dependentes exclusivamente da bancada, não é isso? Eu acho que, eu costumo dizer o seguinte, Mauro, eu acho que o Pará tem o seu desiderato, a sua vez, vamos dizer assim, encomendada com o tempo, né? Acho que, inexoravelmente, o Pará é o São Paulo do século XXI. Você vê que o minério aflora por todos os cantos, temos um grande projeto aí a termos como investimento Belo Monte, apesar de toda a sua polêmica, gerando energia para todo o Brasil. Então, o nosso Estado está no eixo do desenvolvimento. O que nós precisamos potencial há muitos anos, né? Exatamente, mas evidentemente que se esgotam, né, as oportunidades de outros estados da federação. Acho que nós somos, vamos dizer assim, a bola da vez. Entendo que o Pará necessita e está agendado um grande salto infraestrutural nos próximos anos. Acho que é inevitável. Temos aí a viabilização de portos no Pará, com o porto de Pardate, temos aí a questão de Belo Monte, temos aí a passos adiantados o asfaltamento da Transamazônica, desengatado aí o nó na Santarém-Cuiabá, enfim, a nossa posição geográfica, a nossa estrutura
né, na Amazônia, nos faz um diferencial muito grande e nos coloca numa posição de extrema vocação para o desenvolvimento, né, Mauro? Deputado, o senhor focado em Belém, é natural, foi ao ministro dos Transportes, que é nosso vizinho, é amazonense, ex-prefeito de Manaus, não é isso? E propôs um projeto para desafogar aqui a região do entroncamento, o início da BR-316, o maior índice de acidente nas rodovias federais do país, até porque já não é mais uma rodovia, já é uma avenida metropolitana, não é verdade? Então tem um tráfego intenso, diferente. Eu conversei aqui com o prefeito e ele me dizia o seguinte, que quando deu a entrada no projeto lá em Brasília, de que numa rodovia federal teria um pórtico com elevador, escada rolante, o cara disse, a turma de Belém está doida, como é que vai pôr numa rodovia federal elevador, escada rolante? Quer dizer, ninguém nunca veio aqui e não sabe que a BR está dentro da cidade. Bem, agora tudo congestionado, tudo parado, aquele sistema viário que lá foi feito, nós sabemos que não funcionou nada, né? A coisa não andou, fica sempre dependendo de alguma coisa. Na realidade, um projeto como esse, quando um parlamentar reivindica, apresenta ao Executivo, qual é a tramitação daqui para frente? O ministro garantiu verba? Bom, em primeiro lugar, Mauro, é preciso que tenhamos uma solução para esse problema. Belém tem uma única entrada e uma única saída. Esse trecho rodoviário Belém-Ananindeua, Marituba, é tido como um dos maiores trechos de tráfego diário do Brasil. Cerca de 50 mil carros. 50 mil veículos trafegando, congestionando, criando um ambiente de caos, e não só naquela região, com reflexo em toda a cidade de Belém, né? A crescida do número de veículos que adentram diariamente em circulação, né? A nossa falta de, vamos dizer assim, uma vascularização de ruas na cidade, né? De Belém, enfim, agravado por outros problemas de transporte e trânsito, quer dizer, se transformou num caos. Nós temos engarrafamento de 1 hora, de 2 horas, coisa que compete com São Paulo, com as grandes, as megas metrópoles do Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, inspirado exatamente nas soluções que estão sendo encaminhadas, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem um arco metropolitano em construção, em São Paulo, Rodoanel. Na Bahia, uma via expressa que foi construída, que deu um impulso enorme à reeleição do governador naquele estado. Nós tomamos a iniciativa de provocarmos o ministro do Transporte, que eu tenho uma relação estreita, uma relação boa, fui relator do orçamento do Ministério do Transporte por 2 vezes lá atrás, ele era o ministro do Transporte, colocando aí essa preocupação, quer dizer, é preciso se ter uma solução definitiva para esse problema, né? E a nossa proposta foi exatamente a construção de 2 vias expressas, né, que seriam uma espécie de 2 arcos. 2 arcos partindo, né, ali a partir de Benevides, uma saindo na direção, tangenciando o nosso rio, né, passando por trás do Parque do Tinga, tangenciando o Aurá, chegando até a Universidade Federal do Pará, perimetral, e outro partindo para o Porto da Sotave, cortando o Parque Industrial de Ananindeua, o Parque Industrial de Coraci, chegando até o Porto da Sotave, viabilizando aquela alternativa portuária para Belém. E o ministro tomou aquela provocação política feita por mim com um grande entusiasmo, né? Eu ousei promover, entregá-lo um desenho, um traçado que alguns técnicos me sugeriram aqui no Pará, né? E o ministro tomou a providência de determinar o DENIT, a providência, né, do estudo de impacto ambiental e econômico, que é o primeiro passo para uma grande obra dessa envergadura, e a execução do projeto rodoviário. Portanto, é um motivo de profunda alegria, porque é uma iniciativa, é o primeiro passo. O primeiro passo foi dado definitivamente no sentido de encontrar uma alternativa para esse grave problema do transporte, da entrada e a saída da nossa capital, né? E isso me encheu de entusiasmo, né? Hoje foi, inclusive, notícia no Jornal Diário do Pará, né? A principal notícia do Jornal Diário do Pará, e foram inúmeras as ligações, as mensagens, me felicitando, fiquei profundamente entusiasmado, e eu acho que é isso que tem que ser feito, Mauro. Agora tem nossa iniciativa, que fazer um acompanhamento perto, né, deputado? O ministro